Olá, aqui é a Aurelina do canal Minha Estante e Eu, e hoje é dia de tag. Então, né, faz um tempo que eu não faço nada aqui no canal, mas aí eu pensei se eu ia desistir do canal, se não, por causa das demandas, não tô conseguindo cumprir as metas. Eu continuo lendo, né, mas assim, tem aquela mania de começar um livro e aí não tá dando muito certo, aí começa o outro, aí fica tudo meio, tipo assim, mané de tudo, mestre de nada. Então, mas aí eu falei, não, o intuito deste canal foi pra conversar sobre livros, né, que minha gatinha tá daqui, e aí criei esse cantinho aqui pra ficar melhor para as gravações, pra fazer os vídeos, e falei assim, pensei comigo, não, eu criei o canal para falar sobre livros e conversar com vocês, né? Porque muitas das vezes conhecemos pessoas leitoras, mas não é o mesmo gênero, né? Não gostamos do mesmo gênero literário. Uns gostam muito de romance, outros gostam muito de leitura de terror, às vezes não é sua vibe, então assim a gente fica meio assim, com o pé um pouquinho no freio. Mas aí eu pensei, não, vou continuar com o canal, porque o intuito foi de conversar sobre livros. Então, vamos conversar sobre livros, né? Então essa tag eu vi no canal da Kabuki, né? A tag dos 50%. E aí tem algumas perguntas e eu vou responder juntamente com vocês de acordo com as leituras desse semestre, né? De janeiro até junho. Tá? Esse vídeo tá um pouquinho atrasado, mas vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. O melhor livro que eu li até agora, até junho, né? O melhor livro que eu li nesse primeiro semestre foi O Pianista. Esse livro, gente, ele retrata da guerra do gueto da Varsóvia, né? Gueto de Varsóvia. E vai contar a história do Vladimir e da sua família. Ele conta a história aqui da invasão dos alemães, como os alemães trataram eles, os muros levantados. Então, tem o filme dele, né? Mas eu até assisti o filme depois que eu li esse livro, mas não retrata tanto a imensidão de coisas que acontecem. É um livro pequeno, comprei no sebo pela Amazon, paguei R$ 12 e achei de uma profundidade muito grande. Recomendo este livro, O Pianista, primeiro livro. Segundo, a melhor continuação até agora. Eu tenho bastante livros de continuação, porém eu não li nenhum. Então, conforme nessa pegada de guerra, porque me deu mais vontade de ler livros sobre nazismo, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o que aconteceu, tudo ali. Então eu vou colocar como esse mesmo gênero, né? De vez ser continuação em sequência de livros, eu vou colocar de gênero. Então, nesse mesmo gênero de guerra, história real, eu peguei a lista de Schindler. Não terminei ainda, né? Não terminei toda a metade. É um livro maravilhoso. Até agora eu tô amando esse livro. Peguei essa edição da editora Rocco, né? Editora Rocco. Não, editora Record. Editora Record. E vale muito a pena, gente. A diagramação é boa. Tem uns erros, né? Não sou tradutora nada, mas tem uns erros. Mas vale muito a pena. Gostei muito. Tô gostando muito, né? Que estou lendo ainda. Algum lançamento do primeiro semestre que você quer ler muito? Não é lançamento, não sou muito dessa hype de livros hypados, né? Eu gosto de livros assim que vai me trazer algo, não que os livros hypados não trazem, não é isso. Porque muitas vezes a gente vai pela hype e às vezes a gente se arrepende, não gosta, né? E aí tô numa fase que não dá pra desperdiçar dinheiro não, né, gente? Então, é um livro que eu já tenho aqui, mas pela essa vontade de ler sobre guerra, eu tenho esse livro aqui, Hitler, né? E eu tenho muita vontade de ler. Eu comecei a ler juntamente com
tudo. E como ele é um calhamaço, eu acredito que vai demorar um pouco para eu terminar. Mas eu já comecei, já até marquei duas citações aqui. Conta da história dele, né? Ele vai contando a história do Hitler. E eu tô no comecinho ainda, mas tá falando aqui sobre a criação dele, a criação do pai, né? Que o pai praticamente o espancava, tudo. Isso não justifica o que ele fez, mas assim, vai contando a história aqui. Esse é o resposta número 3. Pergunta número 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. Então, conforme eu tô nessa pegada de guerra, tô gostando muito de ler livros de guerra. É uma coisa assim que te agrega, que dá vontade de pesquisar mais, dá vontade de buscar mais. Eu não tenho ainda, mas eu quero, não sei se essa promoção agora da Amazon, se eu consigo pegar ele, ou se no novembro, não sei, mas eu gostaria de adquirir ele até esse final de semestre, que é o livro Holocausto. Vou colocar aqui no card para você, ou aqui, para vocês verem. É um livro que eu quero muito ler porque ela tem essa pegada de guerra. Pergunta número 5. O livro que mais me decepcionou nesse primeiro semestre. Então, né, gente, eu tava nessa pegada não pegada de guerra, mas pegada de clássico, né? Eu ouvi falar muito sobre o Apanhador no Campo de Centeio. Esse livro aqui, nossa, gente, ele é muito caro, né? Você vê pela Amazon. Esse aqui é uma edição diferente que eu tenho. Geralmente é um livro de capa diferente. Vou deixar no cards aqui para vocês verem, né? Que geralmente ele tem. É um livro diferente. Comprei pela Shopee. Aguardei ansiosamente. Demorou até um pouquinho para chegar. Comprei usado mesmo, porque eu tinha muita vontade de ler. Eu comecei naquele gás, né? Li até que bem. Mas chegou um momento que eu tive que dar uma parada. Que eu falei assim, ou eu paro, ou eu queimo esse livro. Porque, o que acontece? A história até que é interessante, né? Até que tem uma história boa. O que acontece? Aqui tem o jovem, 16 anos, o Caulfield, e ele perdeu um irmão. Ele perdeu um irmão há uns 2, 3 anos atrás. Então isso tem causado nele alguns transtornos, né? Ele não tem mais alegria da vida, ele acha todos os adultos uns idiotas, então ele vai mexendo assim, nessa pegada. E aí ele é um jovem que não se interessa mais por estudo, está sendo expulso mais uma vez da escola, os pais têm até um poder aquisitivo assim mais ou menos, porém ele não consegue se fixar, né? Talvez ele tenha até um TDAH, quem sabe. Ele não consegue se fixar ali, né? E aí o que acontece? Ele é expulso e ele tem que voltar para casa na quarta-feira. Só que ele se envolve numa briga e ele vai embora, né? No domingo mesmo. E nesses 3 dias ele fica perambulando por Nova York, né? Vai para um lugar, aluga um hotel, fica ligando para várias pessoas. O problema desse livro aqui é o linguajar. O que acontece? Tá numa linguagem de tipo adolescente. Ai, gente, eu não sei se é porque eu tenho 2 adolescentes em casa e assim, não tem mais muita paciência. Não tem mais paciência de tem um livro com um linguajar, entendeu? Aí não funcionou pra mim. Mas assim, no final, aí ainda fiquei pensando, o que tem a ver o título, né? Mas aí depois no meio, lá quase no final, ele explica pra irmã que ele queria, né, ser o apanhador no Campo de Centeio. Aquele que fica ali, onde as crianças não se dispersam para cair ou para morrer. Mas isso com base no seu irmãozinho que faleceu, né? A diferença dos dois, acho que é de 2 a 3 anos, né? E ali, é triste, esse pensamento é triste, mas assim, não compensa a leitura. Pra mim, não compensa a leitura. Esse trecho, acho que tá lá pela página 200, não compensa o trecho, o livro inteiro, não compensa. Não compensa, principalmente pessoas como eu, que não tem tempo, que você lê
pra você, não pra você agregar alguma coisa à sua vida, ou pra você sentir aquela alegria um pouquinho mais, porque eu tive aquele prazer de ler. Não, gente, esse livro não funcionou pra mim. Tem gente que ama, não sei, não conheci ninguém que ama, mas tem gente que odeia. Então eu tô na classe dos que odeiam. Dei 1 estrela pra ele, 1 estrela, né? E é isso. Esse foi o que mais me decepcionou nesse primeiro semestre. Pergunta número 6. O livro que mais te surpreendeu neste primeiro semestre? Então, gente, eu tava assistindo um booktuber chamado Rodrigo Vilela e ele indicou este livro aqui, Cinderela Chinesa. Aí nessa época eu tava lendo, que eu tenho costume de ler 2 ou 3 ao mesmo tempo, e tava lendo O Pianista. E eu falei assim, eu vou dar uma parada no Pianista, porque o Pianista, cada frase que eu leio eu choro. E eu preciso de uma coisa mais leve. Coitada, não sabe nada de inocente. E peguei logo o quê? Cinderela Chinesa, mais um livro triste, história real dessa criança, né? Hoje em dia acredito que não sei se faleceu ainda, né? Não sei se faleceu, mas acredito que uma mulher feita. Mas o que acontece? Porque a história dela passa na história de 1942, né? Meu pai nasceu em 1942, 80 anos, 82. Então, não sei se ela está viva. Mas o que acontece? Ela aqui, ela nasceu, o parto dela foi difícil. E a mãe veio a falecer no parto. Os irmãos mais velhos, por conhecer a mãe, né? E ela já é a quinta, ela é a quinta filha. Só que tem os menores que não tem muita noção. E os mais velhos, que conheceram a mãe mesmo, eles têm muita raiva dela e tratam mal, né, tudo. Aí o pai vem a casar, né, não espera nem muito, casa. E essa madrasta tem uma raiva, um ódio dessa menina, é sobrenatural, é um ódio, meu Deus do céu. Aí eu fico pensando, como pode, né, um pai deixar que isso aconteça? Tá vendo, né? Tanto é que ele chega um momento que pergunta o nome dela, ele não sabe o nome dela. Ela tá com 10 anos e o pai não sabe o nome dela. Ele deixa a madraça dominar. E a madraça humilha mesmo essa criança. E ela, ainda pela misericórdia, ela tem a tia e o avô. Aí chega um momento, sabe, eu não vou contar spoilers, mas assim, ela sofre muito. Aí eu pensei, nossa, sair ai, Deus amado, do Pianista, que é triste, pra entrar no outro pior, mas assim, valeu a leitura, muito triste, história real, muito triste. Aqui vai dar pequenos pontos da invasão do Japão, né, na guerra de 42, na Segunda Grande Guerra Mundial, e o Japão dominando a China, né? Vai falar relatos assim que a China perdeu a guerra do ópio, né, para a Inglaterra. E aí vai dar conta fundo, mas dá umas pinceladas que vale muito a pena, né? Que vale muito a pena nessa leitura. E aqui você vai engajar numa leitura gostosa e dentro do possível, né? Não, gente, vale muito a pena. Recomendo, tá? Recomendo mesmo. Pergunta número 7. O novo autor favorito que você conheceu neste semestre? Gente, eu não vou dizer o novo autor favorito, porque eu só li um desses livros, né? Um desses livros dele. Eu sei que tem vários, mas foi Dostoiévski, né? Eu amei as duas narrativas fantásticas. Eu amei mais a Dócil, o sonho de um homem ridículo, eu não amei muito não. Mas a Dócil, nossa, eu amei como ele escreve, do jeito que ele escreve, do jeito que ele faz nos refletir, do jeito que a gente entra na mente do principal, né, da pessoa principal aqui, do personagem principal. E vale muito a pena. Duas novelinhas bem pequenininhas. A primeira, acho que acaba na página 70, e a segunda acaba na página 120. Mas a primeira, nossa, você cria muitas reações em você. Então eu recomendo muito. Acredito que vou ler muito mais livros dele e vou amar também. Acredito sim.
Personagem favorito nesse semestre. Então, personagem favorito, eu fiquei assim meio em dúvida, né? Porque eu li vários, eu li David Copperfield, que eu amei, né? Do jeitinho dele, contando a história da formação dele. Mas, pra leitura mais atual agora, eu coloquei... Cadê ele? Ah, tá. Eu coloquei Schindler, né? Que é um personagem real e você vai vendo o crescimento dele. Eu não terminei esse livro ainda, mas assim, o que acontece? O Schindler, ele abre uma fábrica no meio da guerra, né? E ele só vê interesse em ganhar, ganhar. Ele acha assim, é uma forma de eu ganhar e eu vou aproveitar essa forma de eu ganhar. Só que aí ele vai, no desenrolar das coisas, ele vai vendo a crueldade dos alemães. Ele vai vendo, e ele é um alemão, ele vai vendo as coisas que acontecem. E ali ele parte pra briga mesmo, ele não quer saber, ele vai lá atrás, ele conhece os maiorais, ele vai atrás e fala assim, olha, eu quero as pessoas que estão na minha fábrica, eu quero os meus funcionários. E muitos dos funcionários dele, alguns dos funcionários dele, chegaram a entrar dentro do trem para ser transportados. E ali ele vai atrás, ele corre atrás, ele fala, pode abrir esse trem, eu quero os meus funcionários. E ele faz de tudo para tentar dar uma segurança para os funcionários dele. Por mais que ele esteja ganhando em cima. Mas no começo você vê assim, como o crescimento dele. O pensamento dele primeiro é ganhar. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar dinheiro, eu vou querer ganhar dinheiro, e isso e aquilo. Mas ele tem um coração assim tão bom que ele vê assim, não. Ele fala assim, quando as mulheres vão se candidatar para lá, ele fala assim, olha, se você trabalhar comigo, vocês vão ficar vivos até o final desta guerra. Então as pessoas não têm no que acreditar, então as pessoas acreditam. Então assim, é muito lindo, eu assim, tô amando e recomendo essa leitura. Pergunta número 9. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Gente, olha, eu chorei em David Copperfield. Eu choro muito. Eu chorei em David Copperfield. Eu chorei na Cinderela Chinesa. Eu estou chorando na Lista de Schindler. Mas o livro que eu chorei mesmo, muito, cada palavra, eu tive que parar de ler, foi O Pianista. Gente, esse livro é de uma profundidade. As coisas que o Vlad conta aqui é de uma crueldade que você pensa assim, como as pessoas podem se transformar em monstros, né? E só de pensar eu fico com vontade de chorar, porque assim, é muito profundo. E Schindler também tá assim também, só que não tão assim como nesse livro aqui, mas aqui ele coloca relatos reais do que aconteceu, né, de como os alemães agiram, né? Aí, esse livro que eu mais chorei. O livro que te deixou feliz esse semestre. Um livro que me deixou muito feliz foi um livro que uma professora me emprestou. Foi a parte que me falta. Vou deixar no cards aqui ou aqui. E ele conta a história de uma bolinha, né? A bolinha tá faltando um pedaço. Mas ela não percebe que ela é feliz. E aí ela vai em busca dessa parte. E ela rola, ela conversa com pessoas, ela entra no mar, ela canta, ela sai cantando e ela não percebe que ela é feliz. Até o momento que ela encontra essa parte, né? Só que quando ela encontra essa parte, ela acha que para ser feliz precisa dessa parte. Mas quando a parte se completa, ela não consegue parar, ela sai rolando. Ela não consegue cantar mais, ela fica bu, 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 bu. E assim, aí é muito engraçadinho. O livro é bem curto, é uma palavra, assim, uma frase por página, é bem curto, mas a história, assim, é tão profunda, o tema,
a mensagem tão profunda que vale a pena a leitura. Porque é aquele negócio assim de você não conseguir ver o que está diante de você. Às vezes, as pequenas coisas, de acordar de manhã, beber um café, ter uma casa, olhar lá para fora, tomar um ar, receber o sol da manhã. Esses dias estava tão frio por causa desse tempo frio aqui de São Paulo. Estava tão frio que a impressão que dava era que, né, dá até uma depressão assim, né? Mas assim, a alegria, você vê assim que a alegria está nas pequenas coisas, Deus está nas pequenas coisas, né? E a gente não vê o trabalhar de Deus, né? Aí depois ele para pensar e fala, não, eu não preciso de você para ser feliz, para ser completo, né? A gente tem que olhar para isso. Muito interessante, uma mensagem muito interessante, vale muito a pena e recomendo. A melhor adaptação de um livro até agora neste ano. Geralmente o livro que eu falo de adaptação é mais Orgulho e Preconceito, mas está falando assim de melhor adaptação deste semestre. E conforme das leituras que eu li, porque a Lista de Schindler é muito antigo, o filme é muito antigo, é de 93, e o Pianista nem sei de quando que é. Mas eu tô falando dessas leituras que eu li agora, até junho. O Pianista, eu assisti, mas achei que o livro era mais profundo. Geralmente é, né? Mas a Lista de Schindler eu tô lendo junto com o filme. Eu tô lendo e assistindo o filme. O filme tem 3 horas e 15 e eu tô vendo que tá bem fiel. Então eu tô gostando. Acho que é a melhor adaptação desse livro seria a Lista de Schindler. Pergunta número 12. Sua primeira resenha favorita desse semestre, escrito ou em vídeo? Eu acho que as minhas melhores resenhas são escritas, né? Eu tenho lá no Scooby, tem marcado lá as minhas resenhas e geralmente eu escrevo melhor do que falo, né? Mas, porque quando você escreve, você volta, não é assim, você dá uma arrumadinha e falar, às vezes você, já falou, não dá pra arrumar, né? Então, eu acho que as melhores está no escrita, né? Vamos lá. Pergunta número 13. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano? Então, este ano eu não tô comprando muito livro, tô evitando comprar livro, né? Mas um livro, tem muitos livros para me ler aqui, na outra estante ali. E eu desse semestre que eu comprei foi a Lista de Schindler, novamente, né, da editora Record. Vem com a guarda colorida não, vem com o corte laranja, né, parece estar amarelo aí, né, no vídeo, mas é um laranja. Aí vem com essa marcação assim, como se fosse arame farpado, ó, né? Aqui, ó, Schindler e o arame farpado quebrado. E aqui na capa é o nome de todas as pessoas que ele salvou, né? Que Deus usou de misericórdia para ele salvar. Eu estava pesquisando, ele salvou 1.100 pessoas. Eu tô nessa parte que já salvou 350. Então, eu recomendo muito, vale muito a pena. 14ª pergunta. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Então, gente, não é que eu preciso, eu não me gesto essas coisas. Geralmente, eu faço uma lista, né, para eu poder ter um norte. Mas, quando não dá certo, eu vou lendo pelo que eu gosto. Às vezes, igual eu tô lendo livros de guerra, me dá vontade demais de ler livro mais de guerra, né? Mas assim, eu tento mesclar algumas literaturas diferentes para não ficar tão pesado. Às vezes um livro de guerra, um livro de romance, um livro história infantil, para poder mesclar, né? Para não ficar tão assim, né? Engessado. Então, por isso eu pretendo, né? Pretendo que este ano, pelo menos eu consiga cumprir a minha meta de 12 livros para 2024. Pelo menos isso.
Se eu cumprir essa meta, já vou ficar muito feliz. Se eu ler alguns dos livros que eu coloquei na meta, também vou ficar muito feliz. Porque são livros que eu quero realmente ler, né? Que eu tenho e quero realmente ler. Né? Se não conseguir ler este ano, lerei o ano que vem, se Deus permitir. Mas são livros que eu quero realmente ler. E é isso, gente. Obrigada por mais um vídeo. Eu tava pensando em parar, mas eu não vou desistir, mesmo que demore os vídeos. Tenha um pouquinho de paciência comigo, né? Antes eu tava saindo um pouquinho mais tarde, agora eu tô saindo mais cedo para ir trabalhar, por conta de mudança de vale transporte, né? E aí eu tenho que entrar mais cedo, eu tenho que sair mais cedo de casa e chego mais tarde. Antes eu saía um horário, agora eu tô saindo 1 hora mais cedo e chegando 1 hora mais tarde. Saindo, isso mesmo. E às vezes eu só tenho o celular para gravar, o computador está muito ruim, né? Ele tá pedindo para eu enterrar ele, mas eu falei para ele que ele vai viver um pouquinho nos aparelhos. Ele tá pedindo pelo amor de Deus. Então, e ainda conforme a gente não tá com condição, aí eu vou deixar ele. Aí eu tô usando o celular mais. Por isso que quando eu faço o vídeo pelo CapCut, ele... Às vezes eu coloco assim bem bonitinho para ficar assim no livro assim. E aí ele fica... Por quê? Porque ele, quando chega no YouTube, o YouTube muda a diagramação que eu fiz. Então por enquanto tenho um pouquinho de paciência, tá? Mas eu agradeço pro pessoal que é fiel, que curte. E vamos continuar, gente. Vamos falar de livros, é isso. A gente quer falar de livros, a gente quer comentar sobre livros. Se você gostou de algum livro aqui, comenta aqui nos comentários. Se quiser dar uma indicação de algum livro, também não vou dizer assim que eu vou ler, né? Porque às vezes a demanda que eu tenho é muita. Mas assim, é bom ter uma conversa, falar, gente, olha, igual eu tô falando pra vocês, tô indicando esses livros, mas aí fica o critério de vocês vai querer ler ou não. Mas é uma oportunidade, pode chegar um momento e você fala, nossa, já ouvi falar sobre esse livro, né? E é isso. Obrigada, tá? Beijo no coração, fique com Deus e obrigada.